Vamos falar em matemática aplicada sobre o sistema de amortização. Esses sistemas são desenvolvidos basicamente para operações de empréstimo e financiamentos de longo prazo, que envolvem o desembolso do principal emprestado e dos encargos financeiros. Então, nossos objetivos é entender o mecanismo do cálculo do sistema de amortização emprestados através do sistema de amortização constante, sistema de amortização francês e do sistema de amortização americano, e em seguida fazer uma comparação entre eles. Em operações de empréstimo ou de financiamento, é chamado de amortização o pagamento do principal por meio de uma ou mais parcelas periódicas. Os encargos financeiros apresentam os juros da operação, já a prestação é o valor da amortização mais os encargos financeiros devidos, e o saldo devedor é o valor do principal da dívida em determinado momento, após a dedução do valor já pago a título de amortização. Sistema de amortização constante. Nesse sistema, as amortizações do principal são iguais durante todo o prazo de operação. O valor da amortização é obtido dividindo-se o capital emprestado pelo número de prestações. Os juros, por sua vez, são decrescentes, pois incide sobre o saldo devedor, que se reduz após o pagamento de cada amortização. Consequentemente, as prestações de amortização mais juros também são decrescentes ao longo do tempo, como ilustrado na figura. Conforme já apontado, o valor da amortização, ou seja, o pagamento principal, é determinado pela divisão do valor presente pelo número de prestações. A partir do exemplo a seguir, vamos conhecer o mecanismo de cálculo e construir a planilha de amortização. Um banco empresta o valor de R$1.000 com taxa de 8% ao mês para ser pago em 5 pagamentos mensais, calculados pelo saque. Elabore a planilha de financiamento. Aqui vou apresentar 4 etapas de como resolver o sistema, mas quando você estiver familiarizado com esse método, poderá resolvê-lo diretamente na planilha. Na primeira etapa, faremos o cálculo da parcela de amortização, onde amortização é o valor do empréstimo dividido pelo período. O valor da parcela é de R$1.000, o período são 5 pagamentos mensais, logo ficamos com a amortização igual a R$200. Na segunda etapa, faremos o cálculo da parcela do saldo devedor, onde o saldo devedor é reduzido a cada período a um montante igual a uma amortização. Assim, a cada pagamento realizado, será amortizado do saldo devedor o valor de R$200. Na terceira etapa, calculamos os juros. Os juros são calculados sobre o saldo devedor. Eles reduzem a cada período. Na quarta e última etapa, calculamos a prestação, que nada mais é do que a soma da amortização com os juros. Devemos então montar a planilha da seguinte forma. A planilha deve conter uma coluna para o número de prestações ou período, uma coluna para saldo devedor, uma para amortização, outra para juros e uma última para prestação. No período 0, inserimos o saldo devedor de R$1.000. Em seguida, preenchemos na coluna de amortização o valor calculado. O saldo devedor do período 1 é o saldo devedor anterior menos a amortização. Repetindo esta operação, podemos preencher a coluna de saldo devedor em função da coluna da amortização calculada. Agora preenchemos a coluna juros. Note que o juro do período 1 fica em função do saldo devedor do período anterior, ou seja, do período 0.
Os juros do período 2 é calculado sobre o montante do saldo devedor do período 1. E assim sucessivamente. Note que, conforme o saldo devedor vai reduzindo, o valor dos juros vai reduzindo também. Note que na última linha conseguimos ter o total da amortização, também o total de juros, sendo a soma do primeiro ao quinto período. Finalmente preenchemos a coluna da prestação, que é a soma da amortização com os juros. O exemplo anterior não previu a existência de prazo de carência para a amortização do empréstimo. As condições de cada operação devem ser obtidas em contrato firmado entre o credor e o devedor. Vamos supor que o credor necessite de um prazo de carência de 3 meses, contados a partir do final do primeiro mês. Para recalcular esses financiamentos, vamos supor duas situações. Na primeira, os juros serão pagos durante o período de carência. Na segunda, os juros serão capitalizados e acrescidos ao saldo devedor a cada período que passa, e a amortização será calculada sobre o saldo devedor do último período de cada carência. Na primeira situação, somente os juros de cada mês é que estão sendo pagos e não amortizados no valor da dívida. Como os juros vão sendo pagos a cada mês, o saldo devedor não vai acumulando ou não vai aumentando. Na segunda situação, os juros são capitalizados e acrescidos ao saldo devedor de cada período que passa, e a amortização será calculada sobre o saldo devedor no último período de carência. Ou seja, dos períodos 1 a 3, os juros são contabilizados e acrescidos ao saldo devedor. A amortização agora é o novo saldo devedor dividido pelas 5 parcelas, pelos 5 períodos. A partir desse ponto, os cálculos são feitos como na primeira planilha. Vejamos agora o sistema de amortização francês. Enquanto no saque as amortizações são iguais, no sistema de amortização francês, ou SAF, as prestações é que devem ser iguais, periódicas e sucessivas. Por isso, também é chamado de Sistema de Prestação Constante, SPC. Devido a essa característica, pode-se dizer que as prestações equivalem ao modelo padrão de fluxo de caixa. Vamos utilizar o exemplo anterior para entender como esse sistema funciona. Um banco empresta o valor de R$ 1.000 com taxa de 8% ao mês para ser pago em 5 pagamentos mensais calculados pelo sistema de amortização francês. Elabore a planilha de financiamento. Novamente, para preencher a planilha, precisamos fazer o cálculo em 4 etapas. Na primeira, vamos calcular a prestação de cada parcela. Isso deve ser feito pela fórmula do cálculo de prestações uniformes. Inserindo as variáveis, chegamos no valor de R$ 250,46. Na segunda etapa, calculamos os juros, que é determinado da seguinte maneira. Lembrando que os juros incidem sobre o saldo devedor apurado no início de cada período. Assim, é o saldo devedor vezes a taxa de juros. Na terceira etapa, calculamos a parcela de amortização. Agora, a parcela de amortização é a prestação calculada naquele período menos os juros desse período. Na quarta e última etapa, calcula-se a parcela do saldo devedor, onde o saldo devedor de cada período é determinado pela diferença entre o valor devido no início da operação e a amortização desse período. Assim, preenchemos a planilha da seguinte maneira. A planilha deve ser organizada da mesma forma como as dos exemplos anteriores. No período 0, colocamos na coluna saldo devedor o valor principal, que é de R$ 1.000. Em seguida, preenchemos na coluna prestação os valores calculados da primeira etapa.
agora os juros calculados sobre o saldo devedor. Preenchemos agora a amortização, que nada mais é do que o valor da prestação menos os juros calculado. E finalmente o novo saldo devedor, que é o saldo devedor anterior menos o valor da amortização calculada. Esses passos devem ser repetidos até o preenchimento total da tabela. Bom, agora podemos preencher a linha total com a somatória da amortização. Notem que a amortização vai crescendo ao longo do tempo. Temos o total de juros, a somatória da coluna juros, e note que ela vai decrescendo ao longo do tempo. A somatória da coluna prestação deve coincidir com a somatória da amortização e a somatória dos juros. Nesse sistema de amortização, os juros vão diminuindo com o passar do tempo e a amortização vai aumentando. Observe que nas primeiras prestações pagamos mais juros do que amortizamos a dívida. Essa tabela foi construída sem um período de carência. Agora, se quiséssemos calcular com um período de carência de 3 meses, vamos proceder de duas maneiras, como fizemos no sistema de amortização constante. Os juros serão pagos durante o período de carência e, na segunda situação, os juros serão capitalizados e acrescidos ao saldo devedor de cada período que passa e a amortização será calculada sobre o saldo devedor do último período de carência. No período de carência só será pago o valor dos juros. As prestações serão calculadas a partir do saldo devedor do terceiro período. Como os juros vão sendo pagos a cada mês, o saldo devedor não vai aumentando. Na segunda situação, os juros é incorporado ao saldo devedor, seguindo as relações de juros compostos. Do quarto período em diante, as prestações são calculadas em função do novo saldo devedor. O último caso que deve ser analisado é o sistema de amortização americano, SAA, por meio do qual é estipulado que o capital financiado deve ser pago em uma única parcela no final do período contratado, ou seja, não há amortizações intermediárias durante o período da operação. Os juros, por sua vez, são pagos periodicamente. Portanto, as prestações intermediárias são compostas apenas pelos juros. Como exemplo, para entender o sistema de amortização americano, vamos elaborar uma planilha financeira com um empréstimo de 5 milhões para uma devolução em 24 meses, ou seja, 8 trimestres, a uma taxa de juros de 3,6% ao trimestre e amortizações pelo sistema americano. Note que agora cada período é de um trimestre. Então, no período 0, colocamos o saldo devedor de 5 milhões e a amortização deve ser feita ao final do último período, ou seja, lá no 8º trimestre é que deve ser feita a amortização de 5 milhões. Dessa forma, preenchemos tanto a coluna de saldo devedor quanto a coluna de amortização. Nessa situação, os juros são pagos periodicamente durante o prazo de operação, e ele é fixo, uma vez que incide sobre o saldo devedor. Com isso, podemos preencher a coluna juros, que será a mesma durante todo o período de operação. Agora preenchemos a coluna prestação. Do primeiro ao 7º período, a prestação será igual aos juros, já que não tem amortização. No entanto, no 8º período, há o pagamento também da amortização de 5 milhões. Logo, a última prestação será os juros mais a amortização. Após aprendermos cada um dos métodos, é possível identificar que as prestações e os juros do sistema de amortização constante são decrescentes. A amortização é constante e, nesse método, o tomador do empréstimo começa a pagar as prestações maiores que no sistema de amortização francês. Com relação ao sistema de amortização francês, as prestações são iguais. O valor da amortização é crescente, ou seja,
aumenta ao passar do tempo, enquanto que os juros embutidos em cada parcela vai diminuindo, ou seja, são decrescentes. Finalmente temos o sistema de amortização americano, onde não há amortização da dívida, ou seja, as parcelas pagas nesse período são os juros desse período. Chegamos ao fim dessa aula. Façam os exercícios propostos na plataforma e nos vemos na próxima aula, onde falaremos sobre os conceitos de estatística.